Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para fazer delas, né? Nosso objeto de meditação, nosso material de meditação. Sejam bem-vindos, eu sou Dona Piedade, Marília, que bênção estar com vocês aqui, gente. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Estamos juntas para mais um devocional. A paz do Senhor Jesus, querida, Deus abençoe. Mais estudo. Oh, é muito bom uma turminha assim, gente que quer aprender, né? Tudo que um professor quer, um aluno que quer aprender, não é verdade? É isso que o Senhor quer de nós também, né? Ele sabe muito bem da nossa estrutura. Hoje de manhã eu estava meditando sobre isso. O Josézinho tem 3 anos e Deus falando comigo, porque existe uma criança que é capaz de ler, existe uma pessoa que é capaz de escrever material científico, mas como eu sou mãe do José e eu conheço a capacidade dele, eu sei que ele não está ainda apto para ler, embora tenha crianças, né, que consigam ler com 3 anos. Eu sei que meu filho não vai ler com 3 anos, que a gente está no processo de aprendizado, né, das palavras, das letras e tal. E aí Deus falou comigo assim: você ama menos seu filho porque ele não lê, embora outras pessoas leiam? E eu falei: não, eu amo ele mesmo sem ele ler, porque eu sei que não tá na hora. Então, aí Deus falou comigo: é assim também comigo. Eu não olho para os meus filhos com frustração, com expectativa de que eles fossem perfeitos, porque eu conheço a estrutura deles. Eu sei que eles são pó e eu os amo mesmo assim. É claro que eu vou ensinar, é claro que eu vou dar oportunidade e é claro que eles vão crescer gradativamente, mas eu não deixo de amar vocês porque vocês não alcançaram o ideal de ser humano perfeito, porque eu conheço vocês muito bem. E aquilo me deu uma paz no meu coração. Eu falei: Senhor, a tua graça me basta. Amém? Ivonete, bem-vinda. Cacá, bem-vinda. Deus abençoe vocês, amadas do Senhor. Vamos meditar então no livro de Provérbios. Então, gente, por que eu tô falando tudo isso? O livro de Provérbios vai falar sobre um ideal de prática cristã. E talvez nós não tenhamos alcançado ainda. E às vezes a gente vai olhar para quem já alcançou. Imagina que o José olha para Cecília lendo um livro de 100 páginas e fala: poxa, minha irmã sabe ler, mas calma, cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que já estão em uma idade espiritual e outras em outra. A gente não deve se comparar. E a gente não deve olhar para esse ideal e achar que está tão longe, que Deus nos odeia. Não! Ele deixou o ideal para a gente buscar, mas Ele sabe da nossa capacidade. Amém? O Senhor nos ama. Vamos falar sobre a mulher virtuosa hoje. Não quer dizer que Deus ele olha pra gente com raiva quando a gente não é aquela mulher ideal e perfeita. É o que Ele espera de nós. Eu espero que meu filho venha ler um dia, breve. Eu espero que a Cecília venha ler livros grandes e grossos e quem sabe um dia ela escreva livros científicos ou livros né, para o ministério, espirituais. Meu Deus, eu espero isso, só que eu não espero isso para agora, porque eu sei que existe um processo. Deus também sabe. Então respeita o processo, não se compare com outras pessoas e procure sempre melhorar. Um passo de cada vez, né? Vamos começar então? Objetivo de hoje, terminar Provérbios. Amém? Porque nós vamos terminar Eclesiastes no domingo e Cantares já começa na segunda, se eu não estiver enganada. Então a gente precisa adiantar, né, gente? Começando Provérbios 27, versículo 1. Na verdade o 27 já foi, né, gente? É 29, perdão. 28, quer dizer. 28, 1 diz assim: os perversos fogem mesmo quando ninguém está perseguindo eles, mas o justo é valente como um leão. Os perversos, eles fogem mesmo quando ninguém está perseguindo eles, mas o justo é valente como um leão. O que significa isso, gente? O perverso, ele é uma pessoa que ele não é justificado por Cristo. Nós sabemos que justo é só aquele que é justificado por Cristo, que é a habitação do Espírito Santo. O perverso, ele está sempre fugindo. Por quê?
ele tem sempre um sentimento de culpa, ele tem sempre ansiedade, ele tem medo do que pode acontecer, e isso faz com que pareça que sempre há alguma coisa perigosa ao redor dele, ele está sempre se escondendo, se esquivando. E aí nós vamos entender que ainda que o perverso seja assim, como alguém que anda fugindo mesmo quando não tem nada para fugir, o justo é valente como um leão, ou seja, o justo ele é corajoso. Ele não impede, nada impede ele de ir, de fazer o que Deus o criou para ser. Nada, sua consciência não está mais suja, porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então nós não temos que fugir de nada, nós não temos que ter medo de nada. O justo é como um leão. Ele vai avançando, confiante, corajoso, mas o perverso, ele está sempre ansioso, preocupado, parece que as coisas estão sempre pior, parece que tá sempre aquela mania de perseguição. Tá todo mundo perseguindo, ele se ofende com tudo, todo mundo tá querendo anular ele, todo mundo tá querendo todo mundo tá querendo fazer mal para ele. Por quê? O sentimento de culpa, o sentimento de medo por não ter confiança no futuro, a ansiedade, a insegurança, tudo isso porque ele não tem Jesus. Mas nós que temos Jesus, que é o leão da tribo de Judá, se o leão tá dentro de nós, olha o que a Bíblia diz, o justo é valente como um leão. Então ele avança sem medo do futuro. Inclusive é o que fala da mulher de Provérbios 31. Fala assim, olha, ela se veste, o vestido dela é força e dignidade. E ela ri sem medo do futuro. Meu Deus! Nós temos que ser assim. Nós somos empoderadas pelo Espírito de Deus. Sozinhos nós não damos conta de nada. Mas se nós somos a habitação do Espírito de Deus, nós rimos sem medo do futuro. Tava vindo escutando uma canção que fala assim, olha Senhor, eu não sei se eu vou ter o que comer ou o que vestir, mas uma coisa eu sei, é o Senhor que me fortalece. Quando a Bíblia diz assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei o que o futuro me agrada, mas eu sei, Jesus estará lá. E Ele vai me ajudar. Se é fome, ou se é fartura, se é honra, ou se é vergonha e humilhação pública, eu não sei. Uma coisa eu sei, se Jesus estiver no barco, a tempestade vai passar. E eu não vou morrer à deriva. Amém? Regi tá aqui conosco, que bênção. Deus abençoe, amada. A Nilde também que entrou. Vocês são bênção na minha vida. Obrigada pela vida de vocês. Obrigada pela companhia, viu? Estamos meditando em Provérbios capítulo 28. E agora eu vou passar para o versículo 6, que fala assim, é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Nós já falamos várias vezes desse versículo, porque ele repete muitas vezes em Provérbios, mas eu quis repetir para a gente lembrar, porque nesses dias nossos valores estão muito invertidos. A gente pensa que alguém que vive bem é alguém que tem riqueza. Ah, bem tá aquela pessoa, tá passeando lá na Europa, né? Feliz é o tal que tá lá em Paris. Às vezes a inversão de valores que o diabo coloca, que às vezes alcança até os cristãos, de que quem está bem é quem tem dinheiro, quem tem riquezas. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando, é melhor você ser pobre e honesto do que você adquirir riquezas por desonestidade e ser rico e desonesto. A inversão de valores que a gente tem que mudar. Eu tenho falado muito isso aqui, né? Essa ideia de quando alguém chega pra mim e fala, tal pessoa comprou uma Lamborghini. Eu sempre falava, que bênção. Até um dia o Espírito Santo chamou a minha atenção. Nem todas as coisas financeiras que as pessoas compram é bênção. O que as pessoas ganham é bênção. Então, que a bênção de Deus, ela sim enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, aquilo que vem de Deus é bênção. Mas o diabo também tem poder para dar coisas para as pessoas. E isso não significa que vai ser bênção na vida delas. Quem é verdadeiramente feliz, gente? Engraçado que aqui tá falando, é melhor ser pobre e honesto, né? Eu lembro de Jesus falando assim, olha, bem-aventurado é o pobre de espírito. Por quê? Porque eles verão a Deus? Deixa eu confirmar aqui, porque eu esqueci. Qual que é o final dessa bem-aventurança? Até Jesus vai falar, bem-aventurado o pobre. E que pobre que ele está dizendo? Porque deles é o reino do céu. Pobre é aquele que reconhece que não tem autossuficiência, que ele não é autossuficiente, que ele não dá conta sozinho, que ele é pobre, porque ele é pobre de espírito, ele reconhece que ele não alcança a salvação pelos seus méritos, ele precisa de Deus.
E aí Jesus está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E isso está em Mateus 5, versículo 3. Amém? Então é melhor ser pobre, sim. Não nos enganemos. Nem todas as pessoas que estão postando coisas nas redes sociais de riquezas e de compras e de viagens estão verdadeiramente felizes. Tem pessoas que têm Jesus e estão viajando na Europa, e aí elas sim, gente, é verdade. A gente não quer dizer que a gente tem Jesus, a gente tem que viver uma vida miserável. Não é isso. Mas a gente não pode se enganar. Não é só pelas riquezas. Riqueza nenhuma pode gerar satisfação para a vida de ninguém. Satisfação plena, não. Só em Jesus. Amém? Chiquinha, bem-vinda, querida. Deus abençoa. Fique à vontade no meio de nós. Vamos agora para Provérbios 28, versículo 8. Vai falar justamente sobre enriquecer de maneira desonesta. Olha só. O lucro obtido na cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Olha isso. Aquela pessoa que, por ter colocado juros altos, enriqueceu às custas de outras, o dinheiro delas vai acabar no bolso de quem? De quem trata os pobres com bondade. Transferência de riqueza. Tenho orado muito por isso, porque Deus tem falado isso nos últimos anos. Eu percebi muitos profetas, homens de Deus, falando sobre transferência de riqueza. Deus vai pegar riqueza e vai colocar nas mãos de quem? De quem vai ser bom mordomo, que não vai usar para o seu próprio bem, para o seu próprio egoísmo e orgulho, mas que vai bancar a obra do reino de Deus na terra nesses dias. Aqui está dizendo, aquele que obteve riqueza por causa de juros altos, a riqueza dessas pessoas vai ser transferida para aqueles que tratam os pobres com bondade. Ou seja, ele não vai pegar esse dinheiro e vai gastar tudo para seu bel prazer, para seu luxo. Ele vai gastar esse dinheiro como um bom mordomo, alguém que administra segundo as diretrizes do Espírito. E essa pessoa vai receber uma transferência de riqueza. Eu oro muito e peço ao Senhor, me ensina a administrar, porque se a gente não for fiel no pouco, gente, a gente não vai ser fiel no muito. Às vezes a gente tá lá, quando eu tiver tanto, aí eu vou fazer tanto. Mas peraí, se você não faz com 10 reais, você não vai fazer com 100. Se você não faz com 1.000, você não vai fazer com 1 milhão. Deus está esperando nós sermos fiel no pouco, para Ele nos colocar sobre o muito. Amém? Versículo 9, eu achei muito forte, eu vou até ler na versão mais tradicional. Diz assim, olha, versículo 9 de Provérbios 29. Diz assim, não, Provérbios 28, né, gente? Desculpa, é o 28, 9 do 28. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, deixa eu ler agora nessa nova tradução. Até as orações dessa pessoa são detestáveis para Deus. Olha só, às vezes uma pessoa vive uma vida longe da vontade de Deus, vivendo não em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que as orações dessa pessoa não são ouvidas, muito pelo contrário, elas são detestadas por Deus. Como que a gente vai orar se a gente não estiver orando segundo a palavra? Nossa oração deve ser bíblica. Sabe o que a gente faz na oração, gente? A gente repete a Bíblia, aplicando ela para aquilo que a gente está vivendo. Então, se você está passando necessidade financeira, precisa de uma provisão, você vai orar assim, Senhor, porque eu sei que em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória, todas as nossas necessidades serão supridas. Citou um versículo. Porque eu sei, Senhor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Citou outro versículo. Então, a gente ora, gente, é a palavra. Agora, a Bíblia está dizendo que alguém que não vive de acordo com a palavra, não adianta orar. Eu vivo uma vida no erro, no pecado, e aí quando eu oro, Deus intervém? Não é isso que a Bíblia diz. Deus, até as orações dessa pessoa cujo ouvido se recusa a ouvir a lei, ou seja, é uma pessoa desobediente. Suas orações não são recebidas. Por isso que a gente tem que estar em lugar de obediência. Amém? Ontem falamos sobre isso, né? Bênção e maldição, que a maldição sem causa, ela não alcança seu propósito na vida daquele que é obediente. Por quê? Nós podemos escolher bênção pela obediência, maldição pela desobediência, né? Continuando,
Versículo 10 fala: quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. Olha isso. Tem uma versão que fala: quem faz uma cova para o justo. É isso que fala? Deixa eu achar outra versão. Quem leva... Não, a cova é outra coisa. Quem leva os justos para o mau caminho fala do reto. Deixa eu achar em outra versão aqui, gente. Diz assim: o que faz com que os retos errem por mau caminho, esse mesmo cairá na sua cova. Falava cova também. Mas os bons herdarão o bem. Ou seja, é uma grande abominação que uma pessoa desvie outra. Desvirtuar alguém que está no caminho certo. Deus diz que essa pessoa vai cair na sua própria cova, na sua própria armadilha. Misericórdia. Versículo 13. Esse versículo é muito conhecido e muito importante. Que diz: quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona recebe misericórdia. Muito comum em outras traduções, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o que a Bíblia está dizendo? Se você tem um pecado, que você finge que ele não está aí, você já viu aquela pessoa que ela vive na negação? Não, eu não. Não, jamais faria isso. Não, jamais pensaria. Eu nunca tive inveja de ninguém, nunca falei mal de ninguém, nunca fiz mal pra ninguém. Que a pessoa, assim, aos olhos dela, a Bíblia diz, né? Que tem mais esperança pro tolo daquele que se acha sábio. Aos olhos dessa pessoa, tá tudo bem, mas a verdade é que falta o quê? Confessar a sua transgressão. Se arrepender da sua transgressão e abandonar esse pecado. Não adianta eu vir aqui e ficar contando pra vocês: porque olha, hoje eu errei, mas eu sou pecadora mesmo. Não, eu erro, eu reconheço que eu erro e eu abandono o meu erro, para que a minha transgressão seja de fato perdoada. Amém? E a minha prima acabou de entrar aqui, a Mari, linda. Hoje fui rapidinho lá, gente, fiz minha sobrancelha, vocês estão vendo. Depois eu vou postar uma foto de cabelo lavado bem bonitinho. Ela é uma bênção, viu? Se você gosta de alguém que faz design de sobrancelha, vai lá na minha prima, porque ela é maravilhosa. Gente, então continuando, o que é necessário que nós façamos para que as nossas transgressões sejam perdoadas? Confessar. E a Bíblia vai falar isso em vários outros lugares, né? Lá em 1 João fala assim: olha, aquele que confessa o seu pecado. Deixa eu tentar lembrar o versículo. Gente, dos seus pecados serão perdoados. Tem hora que foge tudo da minha mente, mas tá tudo bem, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas injustiças. Ou seja, a primeira coisa é: reconheça que você é pecador e confesse diante de Deus e dos homens: eu reconheço que eu falhei. E aí, depois que você reconhece e que você confessa, então você abandona uma vida de erro. E aí a Bíblia diz que as suas transgressões serão perdoadas. Glória a Deus pela graça de Jesus, amém? Que perdoa as nossas transgressões quando nós aceitamos o favor dele como um advogado que nos cobre com seu sangue e nos limpa de todo pecado, amém? Aí tem um versículo que fala assim, ó, o próximo: quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. Então o que a gente entende? Se você teme a Deus, se você teme fazer o mal porque você sabe que precisa melhorar, ou seja, seu coração é sempre quebrantado, você busca uma vida de retidão, por mais que exista aquele deslize, você viu que exagerou, que o que você falou não foi muito correto, que dos seus lábios saiu algo que poderia ter sido evitado, que você exagerou em algo, ocultou alguma coisa, uma mentirinha. Existe um deslize? Existe. Mas você teme tanto a Deus que você procura sempre se arrepender, e com choro e com humilhação você se volta para Deus e pede perdão e tenta melhorar. Agora, a Bíblia está dizendo que aquele que endurece o coração cai em desgraça. Ou seja, aquele que diz: não, tá tudo bem, vamos continuar. Mas tá tudo dando errado, você não tá sentindo a falta da presença? Não, vamos continuar, vamos que vamos, porque tem tempo para parar não. A Bíblia diz que aquele que teme o mal, esse é feliz. Mas se eu endureço o meu coração, para o quê? Para esse arrependimento, então existe um destino de morte. Então nós precisamos ter um coração muito quebrantado.
um coração muito disposto, amém? A Déia acabou de entrar, seja bem-vinda, Déia, querida, Deus abençoe você, viu? A gente está meditando agora em Provérbios 28. Gente, em muitas passagens de Provérbios fala sobre governante. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso muito rapidamente, porque eu acho que é um tema bem sensível, né? Falar sobre liderança. E eu quero falar sobre liderança principalmente no que diz respeito ao nosso voto, à nação. Hoje a gente viu, né? Tá tendo até mais burburinhos sobre Lula, Bolsonaro. E eu não quero aqui tomar posição de nada, mas uma coisa é fato, nós temos que estar sempre em oração para quem governa o nosso país. Sabe, eu não quero falar aqui que o Bolsonaro é um deus e que a justiça brasileira errou em tudo porque ele é perfeito, de jeito nenhum. Mas nós sabemos também que existe um mal que quer impor sobre o Brasil, né, esse tempo onde o erro ele se torna aceitável, né? Quando o ímpio governa, todo o povo geme. E eu acho que é isso que a gente tem vivido nesses dias, né? Então eu tô falando aqui que eu não vou me posicionar no sentido do Bolsonaro, porque tem pessoas que acabam indo como se ele fosse realmente um deus na terra. Tem pessoas que idolatram ele. Eu sei que ele é homem, que ele é falho, não sei aonde que ele pode ter errado no processo. Também não confio na justiça brasileira. Mas a pergunta é, será que nós como igreja temos orado para que seja feita justiça na terra? Será que nós temos clamado, Senhor, por mais que exista corrupção na justiça brasileira, Tu és o Deus do Brasil, a Tua igreja está aqui orando fervorosamente para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça a Tua vontade, para que o ímpio não continue governando. O Senhor pode mudar tudo agora, mas se o Senhor não quiser mudar agora, pelo menos não nos deixa, Senhor, abaixar a guarda para que na próxima eleição o ímpio continue governando. Então nós precisamos nos posicionar em oração, porque tudo que é colocado primeiro em oração, depois a gente vê refletido no físico. Então não adianta a gente se preocupar com leis só depois, quando está na época de eleição. A igreja tem que ser intercessora. A Bíblia diz, orem pelas autoridades para que vocês tenham paz. Né? Então, muitas vezes em Provérbios vai falar sobre um bom governo, alguém que governa justamente, que deixa a nação estável, alguém que governa com retidão e faz com que o povo se alegre. Oremos pelo Brasil, amém? Oremos pela Câmara Municipal, oremos pela liderança da nossa cidade, ore pela liderança. Ore pela liderança espiritual, oremos por nossos pastores, oremos pelos presbíteros, oremos pelos vereadores, oremos pelos juízes, para que seja feita justiça. Nós sabemos que o sistema nunca vai ser perfeito até que Jesus venha e estabeleça o teu reino na terra. Que venha o teu reino, Senhor. Até lá não vai ser perfeito, mas a gente não desanima de orar e de clamar e de interceder pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz assim, chorem os ministros. Né? Nós temos que chorar na presença de Deus e clamar pela intervenção e justiça dele na terra e no Brasil. Amém? Versículo 19 fala, quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Gente, para mim é tão atual a Bíblia. Quantas pessoas, lá na frente nós vamos ver, pessoas querem enriquecer de maneira rápida. E a Bíblia diz, não funciona assim. Você quer comer com fartura, vai ter que trabalhar com dedicação. Nada vem de graça. No mundo de hoje, onde as pessoas viralizam na internet e a vida delas muda de um dia para o outro, isso é uma fantasia que muitas das vezes permeia a cabeça de milhões de pessoas. Vai acontecer com alguns, mas não vai acontecer com todos. Vai ter milhões de pessoas vivendo, correndo atrás do vento, esperando o dia em que a sorte delas vai virar como ganhar na Mega Sena. Né? Então, quando eu jogo no tigrinho, eu não, né, gente? Eu falo assim, quando uma pessoa joga no tigrinho, o que ela pensa? Minha vida vai mudar. A Bíblia está dizendo assim, ó, se você trabalhar com dedicação, você vai ter fartura de alimentos, você vai prosperar. Mas se você vive correndo atrás de fantasias, você vai acabar na miséria. Quer ser rico? Trabalhe. E quando eu falo trabalho, não é aquele trabalho em prol de enriquecer, porque a Bíblia também diz, aquele que vive trabalhando em prol de enriquecer, esse vai acabar também na miséria. Quando eu digo trabalhar, aonde Deus quer o que Deus quer que eu faça? No meu caso, Deus quer que eu ensine a palavra. Então eu abri mão do meu trabalho e eu trabalho ensinando a palavra. Eu entendi isso agora. Por mais que eu não tenha um retorno financeiro de um patrão, eu tenho um Deus que provê sobre a minha vida. Agora a questão é, porque Deus é o meu pai, meu patrão, eu vou fazer as coisas desleixadas? Não posso.
Eu tenho que tomar cuidado para que eu leia com diligência, para que eu estude de coração, para que eu faça e dê o meu melhor com excelência. Um exemplo, a mãe que não trabalha fora, mas ela é mãe de um bebezinho. Esse é o trabalho dela. E ela tem que trabalhar com dedicação também, para que ela venha colher os frutos mais tarde. Então, quando eu falo sobre trabalhar, é aonde Deus nos colocou para trabalhar. Deus te chamou para um ministério, trabalhe com dedicação. Deus te chamou para trabalhar numa empresa, trabalhe com dedicação. Honre o seu patrão. Deus te chamou para quê? É nisso que você deve trabalhar com diligência. Não é um esforço para enriquecer, porque a Bíblia já disse lá em Provérbios mais atrás que essa pessoa avarenta, ela também não vai prosperar, né? Deus conhece a motivação do nosso coração. Versículo 20. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Tá vendo? Nós falamos sobre a fantasia. Agora o versículo 20 fala sobre enriquecer depressa. É uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa. Meu marido trabalha com o mercado financeiro e às vezes sempre vê uma proposta assim de algo que pode, nossa, isso aqui vai mudar tudo. E Deus sempre fala, filho, não vai ser nunca assim. Não queira enriquecer rapidamente. Viva sempre o processo, porque aquele que quer enriquecer depressa se meterá em apuros. Glória a Deus que coloca a gente em processos gradativos, que não nos dá mais. Toda vez que eu tenho entendido isso, sabe? Toda vez que Deus fala um não pra mim, eu falo, obrigada, Pai. E é tão gostoso quando a gente vai entendendo e chegando a esse lugar de começo de maturidade, que eu sei que eu tenho muito lugar para muito ainda para alcançar. Às vezes meu marido fala assim, nossa, o dia foi tão mal, eu perdi. Então eu falo, graças a Deus. Porque se Deus está no controle de tudo e Ele disse não, é porque o sim seria ruim para nós. Graças a Deus pelas perdas, graças a Deus pelo não, graças a Deus pelo espere, porque Ele está cuidando de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Se Ele não nos deu algo, é porque não seria bom para nós, não estaríamos preparados. É ruim ouvir não de Deus, não é verdade? Mas o processo, Ele que entende, Ele olha lá na frente. A perspectiva dele é da eternidade, que nada nos tire aquilo que é eterno. Nada, nem bênçãos temporais, né? Continua falando assim, sobre enriquecer rapidamente. Versículo 22 diz, o ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. Tá vendo? Com Deus, gente, é sempre processo. Não tem nenhuma planta bonita e com raízes firmes e fortes que dura muito tempo que nasce rapidamente. Eu já falei aqui que tem carvalhos que são milenares. Tem carvalhos que crescem 1 milímetro por ano e eles já estão... Tem tantos anos que eles estão vivos que eles já alcançam lá o céu. Mas crescendo 1 milímetro por ano. Com Deus é assim, o crescimento com Deus não se dá de forma rápida. Ele se dá de forma orgânica. Amém? E glória a Deus por isso. Porque Ele sabe da nossa estrutura, gente. Ele sabe da nossa estrutura, meu Deus. Ele sabe da nossa estrutura. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero alcançar milhares de pessoas. Quero, Senhor, pregar o Teu Evangelho nas nações. Você está sabendo o que você está pedindo? Eu fico imaginando Deus falando, você sabe o que você está pedindo? Você está dizendo que você já está preparado para abrir mão da tua casa, do conforto do seu lar, para ir para uma terra estrangeira, abrir mão de ver seus filhos todos os dias. Você já está preparado? Eu queria muito que você fosse, mas eu sei que você não está preparado ainda, filho. Então, vamos contentar com o que Deus nos deu. Nós vamos chegar lá em contentamento, amém? E viver o processo. Porque se o que Ele tem para nós é algo grande, não quer dizer que a gente vai ficar no pequeno falando, mas tá bom, porque eu tô contente. Não. A gente tem que estar contente com o agora, sempre buscando de Deus viver a vontade dEle. Senhor, já era para eu estar em outro nível e eu estou atrasando o processo, me mostra onde eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Agora, ficar querendo viver além do processo também seria um erro, né? Versículo 23. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais do que a bajulação. Em outra versão, fala assim, o que repreende o homem gozará depois de mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que está dizendo isso? O que a Bíblia quer dizer? É melhor uma repreensão sincera, porque aquela amizade vai permanecer, do que alguém que fica te bajulando por falsidade, né? Nós falamos muito sobre isso ontem.
O verdadeiro amigo é aquele que fere por amor, não aquele que oculta, né, a repreensão. Versículo 27 fala novamente, olha só. Não, pulei alguns aqui, perdão. Versículo 24. Quem rouba do pai e da mãe e diz, que mal há nisso? Não é melhor do que um assassino. Às vezes, gente, a gente comete esse erro, talvez a gente nunca roubou, nunca amaldiçoou pai e mãe, mas às vezes a gente comete esse erro de achar que algumas coisas são permitidas porque são da família, né? Quantas vezes nós tratamos as pessoas, eu fico impressionada assim, por que nós seres humanos somos assim? Seres humanos, às vezes a gente trata muito bem quem é de fora, que a gente não conhece, e acaba tratando mal, desrespeitando aquele que vive dentro da nossa própria casa. Quantas vezes um menino que quebra um copo e a gente fica bravo, quebrou mais um copo, presta atenção! E aí, quando vem uma visita em casa e o filho da visita quebra o copo, ele fala, ai não, é assim mesmo, criança é assim. Por que a gente é assim? A Bíblia está dizendo, não, aquela pessoa que faz mal para o pai e para a mãe, aqui está falando de roubo, ele faz mal para o pai e para a mãe e fala, não, mas não tem pecado nisso. É meu pai, é minha mãe. Essa pessoa não é pior do que um assassino. Ou seja, são as pessoas que merecem maior honra. Pai e mãe, independente de como eles foram. Se foram pais ou mães perfeitos, nós temos que tratar com honra. Inclusive, Jesus vai criticar isso dos fariseus. Jesus fala assim, olha, vocês dão o dízimo da hortelã e tal, mas ignora o mandamento de honrar pai e mãe. Ao invés de abençoar o pai e mãe, fala, não, esse dinheiro aqui vai ser para ofertar no templo. Não, vocês devem fazer essas coisas não esquecendo daquelas. Ou seja, devem honrar pai e mãe primeiro. E depois essas outras coisas que eles estavam fazendo, que na verdade era para aparecer, né? Davam o dízimo para aparecer. A Bíblia até fala da oração do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si mesmo. Ai, Senhor, como é bom que eu sou um bom homem. Ai, eu sou tão abençoado. Eu sou uma benção mesmo. Ainda bem que eu não sou como esse publicano aqui, pecador. Eu não, eu dou o dízimo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que nós não podemos desonrar os principais mandamentos para cumprir outros. Jesus está falando assim, olha, você não deve deixar esses para cumprir esses. Vocês estão desobedecendo um dos principais mandamentos, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Então, é errado destratar pai e mãe, só porque ele é seu pai e sua mãe, você tem liberdade. Isso não nos dá motivo, não nos dá argumento, não é argumento para serem tratados com desonra. Pai e mãe, estou aprendendo muito isso. Pai e mãe devem ser honrados. Quando minha mãe fez a cirurgia, eu fiz tudo que eu podia para ajudá-la. E depois ela queria me pagar, inclusive ela vai ver essa live depois, acredito. Mãe, não estou fazendo nada menos do que a minha obrigação. Honrar pai e mãe é obrigação de todo filho, porque é bíblico. Amém? Bem-vinda, Gi, entrou agora. A Lume, eu posso chamar de Lume? Me conta aqui. O nome é Elas Lume. E a Karina também. Boa tarde, queridas. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Estamos meditando em Provérbios, terminando o 28 para a honra e glória do Senhor. Nossa, gente, passa rápido demais o tempo. Jesus. Então, vamos para o versículo 25, que diz: a ganância provoca brigas, mas a confiança no Senhor conduz à prosperidade. Esse versículo é até engraçado, só uma curiosidade, que ele fala assim, ó, quem confia no Senhor prosperará. Em versões bem antigas fala, quem confia no Senhor engordará. Até o pastor Moisés esses dias brincou comigo, falou, quem confia no Senhor engordará, né, brincando. Mas aí o que a gente entende? De fato, eu peguei a palavra, o radical da palavra no hebraico, e a palavra significa gordura. Só que as novas traduções, desde essa aqui já, que é a ARC, que é bem antiga, ela já traduziu, pegou de engordará para prosperará. Porque antigamente uma pessoa que estivesse ali, que tivesse gordura dentro de sua própria casa, lembra que o azeite significava riqueza, significava prosperidade, a gordura significava ali bênção, riqueza. Então vamos pegar o início do versículo, que é muito forte. Olha só, o ganancioso, a ganância provoca brigas. Em outra tradução fala, o orgulhoso de coração levanta contendas. O que significa isso? A pessoa que é orgulhosa,
ela sempre se mete em briga. Por quê? Geralmente porque se ela é orgulhosa, ela quer sempre se mostrar como mais certa. Ela quer sempre mostrar como ela tem razão, como ela é superior, como as coisas dela são melhores. Por quê? Por causa do coração caído e cheio de orgulho. Que a gente luta todos os dias para matar essa velha natureza, né? E para ter um coração como o de Jesus. Porque só tendo um coração como o de Jesus, nós vamos de fato ser manso e humilde como ele é. A nossa natureza não pode, não, eu não posso sair por baixo, né? Mas a natureza que vem do Espírito, ela não tá nem aí se ela for humilhada. Se ela tomar um tapa aqui, ela vira outra face. É pelo Espírito mesmo, nós sabemos que é possível também porque o Senhor Jesus nos deu o Espírito Santo dele que nos capacita. Então, gente, a pessoa que ela é orgulhosa, ela vai sempre entrar em briga. Já viu que a pessoa que ela briga com todo mundo? Às vezes eu tenho problema com algumas pessoas, já aconteceu isso algumas vezes. Aí às vezes eu medito assim, gente, Deus vai mostrando, né? A pessoa teve problema comigo, teve problema com o outro, teve problema com o outro. Então vocês estão entendendo que a pessoa que tem problema com todo mundo, na verdade o problema está dentro dela? Porque o orgulhoso levanta contendas, né? Mas quem confia no Senhor prosperará. Nós temos que confiar no Senhor, nós não precisamos mostrar para os outros quem está certo. Se alguém fizer um comentário maldoso, se alguém nos diminuir, sabe o que você faz? Entra na da pessoa, se diminui ainda mais, porque quem se humilhar, Jesus vai exaltar. Eu sei que é fácil, vou falar que não é fácil, vou falar que nem Paulo falou, não julgo o teu cansado. Se a sua carne estiver um pouquinho mais forte no dia, você cai na tentação de não se permitir ser humilhado e posto para baixo. Mas no nome de Jesus, nós vamos levantar uma igreja madura, cujo objetivo é levantar o nome de Jesus. E ainda que o nosso nome seja pisado na lama, tá tudo bem, desde que o nome dele seja glorificado. Amém? É morrer. Nós morremos com Cristo, a nossa vida está escondida nele, lá no céu, onde ele vive. Não podemos esquecer disso. Todo dia eu tenho que lembrar, Lorena, você morreu, minha filha. Mas eu não quero fazer isso, mas eu não gosto disso. Não, morto não sente nada, morto não sente vontade, morto não sofre, morto morreu. Às vezes a gente sofre muito porque a gente está muito vivo, a nossa carne está muito viva. Porque quando a gente está morto com Cristo, a única coisa que dói é o Espírito se a gente ofendeu o Espírito Santo. Aí dói. Aí a gente sente dor, aí a gente sofre com o espírito de ver a maldade no mundo, de ver a impiedade, a injustiça, aí a gente sofre. Mas sofrer porque os meus desejos não estão do jeito que eu queria, sofrer porque Deus me falou não, sofrer porque eu não comi o que eu queria comer, porque meu marido não é o homem que eu queria que fosse, porque meus filhos não são perfeitos como eu gostaria, esse sofrimento aí, a gente não... Deus já falou, vocês já morreram. Agora, olhe para as coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto e pense nas coisas que são do alto, porque vocês morrerem e a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Eu não consigo esquecer Colossenses 3, gente. Todas as lives eu vou ter que citar Colossenses 3, porque é uma palavra que está ardendo no meu coração. Vocês morrerem e a sua vida está escondida em Cristo. Um dia, quando ele se manifestar, vocês vão se manifestar com ele também, glória. É morrer como ele morreu, para ser ressuscitado como ele ressuscitou. Amém? Vamos terminar então o capítulo 28 e vamos para o 29, né? Capítulo 29 vai falar sobre os justos governando. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Já vamos começar agora, Senhor. As eleições vão chegar. Nós não aceitamos mais o ímpio no poder. Nós queremos justiça. Nós queremos que o Senhor levante. Nós sabemos, Jesus, que nenhum governante vai chegar aos pés da tua liderança. Nós queremos mesmo, é o teu reino na terra, porque o sistema é caído. Mas no Brasil, nesse tempo, com uma igreja grande do jeito que é, e posicionado, declaramos justiça, declaramos, Senhor, que o Senhor levante um candidato que vai fazer a tua vontade, um candidato, Senhor, que vai obedecer à voz do Espírito, os conselhos espirituais, que vai ter muitos conselheiros, que não vai ser ímpio, injusto, porque assim nós vamos se alegrar, porque quando os justos governam, o povo se alegra. Já vamos começar a orar hoje, gente? Hoje, a partir de hoje, todo dia, para Deus levantar em Pará de Minas também, mas no Brasil, governantes justos para a gente se alegrar. Amém?
Versículo 8 vai falar assim, que os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Olha o versículo 11. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Uau! O versículo 11 na outra versão diz assim, olha. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Meu Deus! Vou falar por mim, que sou uma pessoa muito comunicativa, que todo mundo sempre sabia tudo que eu pensava, e que Deus tem me ensinado, filha. Tem hora que você não precisa, muitas das vezes, na verdade, você não precisa falar a sua opinião. Não. Você não precisa falar tudo que você pensa. Você não precisa falar tudo que você sente. Você não precisa contar toda a sua vida. Eu sei que não é pra todo mundo isso, gente, porque as nossas personalidades, e foi Deus que nos criou assim, embora por causa da queda da humanidade, a gente desenvolveu falhas na personalidade. Mas Deus me criou comunicativa. Se Ele não tivesse me criado assim, provavelmente não estaria aqui agora, né? Ele cria tudo com propósito. Glória a Deus que Ele me criou assim. Mas aí Ele vai trabalhar em mim como um diamante bruto, né? Porque eu era assim, todo mundo sabia o que eu pensava. Agora, olha o que a Bíblia diz. O tolo revela tudo que pensa, todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Nós não precisamos dar opinião de tudo para todo mundo, né? Se posicionar em tudo, colocar nas redes sociais o que a gente pensa, o que a gente sofre, o que a gente alegra. Não. O sábio guarda até o fim. Meu Deus. Versículo 15 fala sobre disciplina, né? A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Temos que ter disciplina para não deixar de disciplinar os nossos filhos. Hoje em dia é muito comum, né? A gente quer sossego. Eu vejo muito isso. Os pais querem sossego, eles compram um celular para os seus filhos de 3 anos e aí eles têm sossego. Só que aí o que acontece? As crianças estão tendo crise de ansiedade, estão desenvolvendo diagnósticos como TDAH e alguns que são até confundidos com autismo por causa de telas. Crianças que não conseguem esperar, que são hiperativas por causa dessa influência. Por quê? Porque o pai falou assim, é muito mais fácil dar o celular e largar na televisão. Só que a Bíblia está dizendo que se você disciplinar o seu filho, e disciplinar não é bater, gente. Disciplinar é corrigir, é ensinar o caminho certo. Quando a criança errar, você vai lá, disciplina. Dá a disciplina. Quantas vezes a gente vai fazer aula? Disciplina 1. O que tem nessa disciplina? O que a gente vai aprender nessa disciplina? Né? Então, para disciplinar, tem que ter correção. Claro. Mas a gente corrige com amor, não com ira descontrolada. Já falamos sobre ira. Né? E eu falo aqui com vergonha da mãe que eu já fui, e que se eu deixar a carne voltar, ela volta a ser aquela mãe explosiva que grita, até que Deus me ensinou toda circunstância é uma porta, uma oportunidade de ensino. Toda e qualquer circunstância é uma oportunidade de ensino. Então tudo que meu filho fez que ele errou, eu falo, não, graças a Deus que ele errou nisso, porque aí eu vou poder ensinar sobre como ele não deve deixar que o orgulho domine o coração. Graças a Deus que meu filho desenhou na parede, porque eu vou ensinar para ele que há tempo para todas as coisas, que há lugar para tudo. E eu queria ter essa mansidão, e eu vou ter em nome de Jesus, porque a gente vai aprendendo e melhorando, amém? Toda circunstância, inclusive para a nossa vida, toda circunstância é uma oportunidade de aprendizado. Deus não desperdiça nada e nós também não podemos desperdiçar. O versículo 18 é interessante porque ele fala assim, olha, sem profecia, não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Na Nova Tradução, diz assim, o povo que não aceita a orientação divina, ele se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. O que esse versículo quer dizer? Sem profecia, o povo perece, não quer dizer, não está falando do dom de profecia, que a gente encontra lá em 1 Coríntios 12, né? Fala dos dons. Não está se referindo ao dom de profecia. Embora eu creio nos dons, eu creio que os dons não cessaram, eu quero ver a igreja, Deus levantando na igreja, cada um com um dom, um que fale em línguas, outro que interprete, outro que cure, outro que faça sinais e maravilhas, e milagre, e dom de mestre. Eu quero ver tudo isso, tudo. Mas essa profecia que está falando aqui, lembra que Deus levantava os profetas para mostrar qual era a direção? Só que a Bíblia diz lá em Hebreus 1 que Deus falou, deixa eu abrir lá,
porque eu não consigo decorar igual meu marido decora, né? Você tem que profetizar que consegue, sim. É verdade, desculpa. Um dia eu vou conseguir memorizar que nem meu marido memoriza. Eu preciso me esforçar mais para isso, né? Não é só falar, eu não dou conta, então eu nunca vou tentar. Não, a gente vai se esforçar. Nessa tradução fala assim, olha, por muito tempo Deus falou várias vezes e diversas vezes a nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio de seu filho. Então nós entendemos que, inclusive a Bíblia diz que os profetas foram até João. Hoje nós temos as profecias, nós temos a Bíblia como a maior profecia. Deus usa pessoas e profetas, gente, usa, tá? Em nome de Jesus, Deus revela dom de conhecimento, dom de sabedoria. O que é o dom de sabedoria? É a pessoa falar assim, olha, Deus colocou no meu coração aqui, que amanhã isso vai acontecer. Eu creio em tudo isso. Só que nós não nos movemos por isso. Tem pessoas que só vão na igreja quando a irmã do coque vai para ver se ela profetiza na vida dela o que vai acontecer. Isso é adivinhação. Espírito de adivinhação, né? Por quê? Porque a Bíblia é a maior profecia. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que se não houver profecia, ou seja, em outra tradução aqui, se não houver orientação divina, o povo perece. Agora eu vou traduzir para 2025, Lorena Oliveira. Tradução Lorena Oliveira. Se as pessoas não forem dedicadas na leitura da Bíblia, se as pessoas não se dedicarem a um relacionamento íntimo com a palavra de Deus e não obedecerem a essa lei, o povo vai perecer. Inclusive Deus me lembra aqui do que diz lá em Oséias, que fala assim, o povo perece porque falta o quê? Conhecimento. Então a Bíblia está dizendo que se não houver profecia, ou seja, se não houver orientação divina, através da sua palavra, o povo vai perecer. Mas eu louvo a Deus por esse abibliamento que ele tem levantado, gente. Nós somos 9 pessoas que estamos aqui, 3 horas da tarde, falando da palavra de Deus. E tem pessoas que assistem depois. Eu louvo a Deus pela vida de vocês também, que não querem uma vida superficial, que só diz que é crente, mas que escuta a palavra só no domingo. Não querem também só ler por ler para ganhar um certificado no final, para desencargo de consciência, mas que amam ler e debruçar e aprender um pouco mais, porque essa pessoa lê, ela pesquisa, ela vê uma live, ela vê uma pregação e ela vai pro culto, ela conversa sobre isso. Se ela não entendeu, ela pergunta o pastor, pergunta o outro que Deus colocou no coração dela. É alguém que se debruça na palavra de Deus. E Deus levantando um povo assim, nós não vamos perecer. Amém? Porque havendo profecia, o povo não perece. Glória a Deus! Versículo 23, o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Esse versículo repete várias vezes também. Versículo 25, temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Amém? Quando eu parei nesse versículo, eu fiquei me perguntando, por quê? Por que temer as pessoas é uma armadilha perigosa? Comecei a me perguntar, por que eu não posso cair no erro de ficar com medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão fazer, de como eu vou ser vista pelas pessoas? A Bíblia diz que quem tem medo das pessoas, essa pessoa ela cai em armadilhas perigosas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Por que é importante, gente? Eu até pesquisei um pouquinho sobre esse versículo. E aí, na minha pesquisa, fala assim, olha, quando a gente teme uma pessoa, a gente acaba tomando decisões ruins e nos envolvendo em situações perigosas. Isso é o que eu pesquisei. O que o Espírito falou no meu coração? Imagina os apóstolos, quando eles estavam sendo perseguidos. Se eles temessem as pessoas, eles iriam abandonar o evangelho. Por quê? Porque eles corriam o risco de ser martirizados, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eles não temeram as pessoas e não caíram na armadilha de irem para o inferno, de abrirem mão de tudo que Jesus entregou na mão deles. Não só eles, mas aquela primeira igreja que sofreu tanta perseguição. Se eles temessem aos homens, eles iriam cair numa grande armadilha, que poderia levá-los a perecer, suas almas no inferno eternamente. Então, quando a gente teme as pessoas, a gente pode cair em armadilhas perigosas. A gente pode apostatar da nossa fé. A gente pode abrir mão de viver os sonhos e os planos de Deus. Se a gente se preocupa com o outro, se a gente teme o outro,
a gente pode deixar o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Jesus falou isso claro pra gente. Vocês temem aquele que mata o corpo? Temam muito mais aquele que, além de matar o corpo, lança ele, a alma, no inferno. Lança a alma no inferno. Então Jesus está falando, temam a Deus. E é isso também que Provérbios quer nos deixar, né? O capítulo 30, gente, é um provérbio de Agur. Esse Agur, ele não é citado em nenhum outro texto da Escritura. E ele vai deixar alguns versículos, né? O capítulo 30 é todo atribuído a ele. Versículos muito profundos, de um entendimento muito profundo, que não dá nem para eu falar muito sobre tudo, porque muitas vezes ele fala assim, olha, 3 coisas que eu acho maravilhosas, 4 coisas que tal, 5 coisas que tal. Então eu não vou desenvolver tudo isso. Eu sei que quem o Espírito Santo direcionar, desenvolva, estude, corre atrás, entenda. Mas eu não vou desenvolver tanto isso pra gente poder terminar Provérbios hoje, tá? Mas aí o provérbio de Agur eu achei interessante porque ele começa se humilhando. Ele é um sábio, porque se não fosse sábio não teria sido canônico, não teria sido bíblico, não estaria aqui agora. Mas ele começa falando assim, ó, eu sou o mais tolo dos homens. Eu não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, não tenho conhecimento do santo. Ele começa se humilhando e depois ele exalta Deus. Ele fala, quem é capaz de subir aos céus e descer? Tô me lembrando da palavra que diz assim, o único que subiu ao céu foi aquele que veio de lá. Né? O único que desceu do céu foi aquele que veio de lá. Ou seja, Jesus. Quem segura o vento nas mãos? E aí eu já lembro de Jesus acalmando a tempestade. Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Tá vendo? Ele começa se humilhando, mas depois ele exalta Deus. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Uma clara referência messiânica. Eu posso dizer, traduzindo para o português, né? O nome dele é Yahvé e o nome do filho dele é Yeshua. Tá bem? Ah, Jesus. Versículo 5. Toda palavra de Deus é verdadeira e ela é escudo para quem busca sua proteção. A palavra de Deus é o nosso escudo. Né? Eu falei isso, tenho falado muito sobre isso. Pense naquilo que você pensa. Não deixe seus pensamentos virem de forma natural. Não pense, não pense que a sua mente é um lugar descontrolado. Não. Você tem domínio sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Como? Pense no que você pensa, se encha da palavra de Deus, porque ela sim, ela é verdadeira. Quanto mais a gente pensa na palavra, medita na palavra, lê a palavra, ouve a palavra, fala da palavra, mais os seus pensamentos vão ser dominados, levados cativos à obediência de Cristo Jesus, né? Que eu amo esse versículo. Quando você leva seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, você tira todos os outros pensamentos que te afastam do conhecimento de Deus. Né? E é isso que a gente precisa, se encher da palavra de Deus, porque ela é escudo. Quando o diabo vem, ela já é o nosso escudo. E ela é escudo e ela também é uma arma. Ou seja, olha que lindo. Em Provérbios fala que a palavra é escudo, mas lá na armadura a palavra é a arma. Então ela é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Jesus usou a palavra como a sua defesa e ataque quando ele foi tentado pelo diabo, né? Que o diabo também estava usando a palavra, mas de forma corrompida. Corrompida não, é distorcida que eu queria dizer. Então uma coisa que eu acho interessante, só rapidamente sobre Agur, é que o verdadeiro sábio, ele é humilde. O verdadeiro sábio, ele é humilde. Ele começa falando, eu não sou sábio, eu sou um tolo. Eu não sou ninguém, eu sou um tolo. Eu não sou sábio, eu não tenho discernimento, eu não tenho conhecimento. Eu não sei, mas Deus... Quem é capaz de segurar o vento? Qual é o nome dele? Qual é o nome do filho dele? Uma das coisas que nós precisamos entender é que a sabedoria, ela vem carregada de humildade. Eu até me lembro de alguém que citou, um filósofo, acho que é Sócrates, né? Que fala assim, olha, eu não sei, eu só sei que nada sei, e por saber disso, eu sou melhor do que aqueles que pensam que sabem. Estou citando aqui do meu jeito. Mas olha só como que a sabedoria envolve humildade. Sei que nada sei. Deixa eu ver se eu acho aqui só pra... Já que eu tô no computador, a gente cita bonitinho, né? É Sócrates mesmo. Só sei que nada sei. Deixa eu ver o restinho da frase. Não achei o restinho da frase. E por saber disso... Bom, um site aqui que é o Pensador fala...
Só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. E ele foi um dos maiores filósofos, né? Assim, conhecidos, né? Pela filosofia. O maior filósofo é Jesus e os pais da igreja também, depois de Jesus, né? Mas eu falo assim, conhecido na sociologia, na filosofia, Sócrates foi um dos mais famosos. Então, ele está dizendo o quê? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. A sabedoria vem carregada de humildade. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, que é muito conhecido esse provérbio de Agur, é que ele fala assim, olha Deus, eu te peço 2 favores. O primeiro, que eu fique longe da falsidade e da mentira. E o segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Não me deixe ser rico demais nem pobre demais. Por quê? Se eu tiver muito, eu posso achar que eu não preciso de ti. Me dê só o necessário. Por quê? Se eu ficar rico, pode ser que eu te negue. Se eu ficar pobre demais, pode ser que eu roube. E isso vai desonrar o teu nome. Gente, tem uma coisa que nós falamos muito aqui em todas as lives, é o princípio do contentamento, da satisfação. De estar contente. E é muito lindo, esse princípio é muito claro aqui. Ele está dizendo assim, me dê o que é necessário. Que eu estarei contente com o necessário. Por que isso é muito sábio? Porque muitas das vezes nós estamos sempre querendo mais. O desejo humano, ele é insaciável. O desejo do coração humano corrupto, caído, ele é insaciável. Você vai dar poder para uma pessoa, ele já é o presidente, mas ele não quer ser só o presidente. Ele quer ser o presidente e ele quer começar uma guerra para que ele governe toda a Europa. Hitler. Não, só ser presidente da Alemanha não tá bom. Eu quero governar o mundo. Vocês entendem que o coração do homem, inclusive no capítulo 27, ele vai falar sobre isso. Olha só, 27 e 20. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Você dá poder, ele quer mais. Você dá riqueza, ele quer mais. Você dá fama, ele quer mais. O coração do homem, ele é insaciável. E por que isso é um perigo? Porque a Bíblia vai deixar claro que nós temos que estar sempre gratos e contentes por aquilo que Deus nos deu. Quando a gente se permite viver uma vida onde a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, onde a gente nunca está contente, nós entramos num lugar de murmuração, de ingratidão. Olha o que ele está dizendo, eu quero o necessário, Senhor. Eu te peço, por favor, que não seja muito ruim, para não ter perigo de eu te abandonar, te amaldiçoar. Que não seja como Jó, que perdeu tudo. Por favor, que não seja muito, que eu não seja pobre a ponto de ter que roubar, ou seja, de fazer algo errado e desonrar o teu nome. Mas também não me dê demais, para que tendo muito eu venha te negar, achar que eu não preciso de ti. Aí, falando sobre o necessário, a gente vai lá pro versículo 15, que fala: a sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais, em outra versão fala, a sanguessuga fala dá, né? Versículo 15 do 30. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Eu sempre li esse versículo da sanguessuga jogando pro outro. Tem pessoas que são assim. Você dá o pé que é a mão. Você dá a mão que é a cabeça. Você dá a cabeça que é o corpo todo. Eu sempre joguei pro outro. Esses dias eu vi uma pregação de Tamires Garcia onde ela usou isso para falar sobre nós seres humanos. Que quando o nosso foco não está em Deus, que supre todas as nossas necessidades, Ele é o nosso pastor, não temos falta de nada. Ele é tudo o que nós precisamos, Ele nos fortalece em toda e qualquer situação. Quando nós não andamos numa vida no Espírito, onde nós somos completamente satisfeitos em Jesus, nós somos como a sanguessuga. Nunca estamos satisfeitos. Sempre tem algo mais. A gente ora para Deus nos abençoar com água. Aí Deus abençoa. Mas aí agora a gente fica feliz. Agora a gente já esqueceu. Porque a gente já tem outra coisa na nossa mente. E com o consumismo isso tudo fica pior. Porque sempre vai ter algo melhor. Você comprou uma coisa. Aí amanhã eles lançam outra melhor. Mais bonita, mais sofisticada. Aí tem as trends. Esses dias eu falei com a Cecília. Ela ganhou as canetinhas do Bob Goods. Depois de uns 3 meses que já era febre. Ou 2 meses. Um dia ela falou assim, olha, tá todo mundo colorindo esse caderninho aqui, você me dá? Quando eu olhei pro negócio 50 conto, eu falei, você tá doida, minha filha? Deixa eu te explicar uma coisa, a gente tem impressora em casa, se quiser a gente imprime um desenho pra você. A gente não faz o que tá na moda, filho. Se Deus nos abençoar, amém. Que acabou que depois ela pediu o avô, aí o avô abençoou, depois eu consegui um brinde lá
no Temu e dei pra ela o livrinho. Depois. Mas uma coisa que eu tento explicar pra ela e pro meu coração, a gente não vive o que tá todo mundo vivendo, porque virou, como é que fala, gente? Tendência, né? Porque virou trend mesmo. Hoje em dia tem muito disso. Você tem um guarda-roupa lotado de roupa, mas lançou uma saia que você não tem. Aí você, todo mundo tem a saia, eu não tenho a saia. Não! Nós estamos contentes com o que Deus nos deu. Se Ele quiser acrescentar mais, nós compartilharemos com outros, porque a gente não vai ficar só recebendo também. Mas nós não podemos ser como a sanguessuga. Dá. Deus, eu só quero isso. Toma. Agora eu só quero isso. Toma. Agora eu só quero isso. Deus não é assim. Ele vai nos ensinar a estarmos contentes. E é engraçado porque eu via sanguessuga sempre pro outro, até que Deus começou a mostrar o meu coração corrompido. Se ele não for moldado pelo Espírito, se ele não estiver com a nova natureza. E aí a Bíblia continua, o versículo 14, o versículo 15 mesmo continua falando. Há 3 coisas que nunca se satisfazem. Ou melhor, 4 que nunca dizem é suficiente. Que é a sepultura, o ventre estéril, ou seja, a mulher que não tem filhos, o deserto sedento e o fogo abrasador. São coisas que nunca cessam, que nunca dizem basta. Eles sempre querem mais, eles vão crescendo. Então nós não somos assim. Amém? Hebreus 13, só pra gente falar um pouquinho de contentamento para poder terminar, tá, gente? Eu vou terminar Provérbios hoje. Eu sei que a live vai ficar um pouquinho maior. Quem tiver que sair, eu entendo, viu? Mas como ela fica gravada, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Hebreus 13, versículo 5. Diz assim, olha. Não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que vocês têm. Porque Deus disse, nunca o deixei, jamais o desamparei. Por isso, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Portanto, não temerei o que podem me fazer simples mortais. Olha como é que uniu tudo, né? Temer a homem. Muitas das vezes é só por causa do orgulho. Nós compramos o que não precisamos com o dinheiro que nós não temos, porque nós não queremos ficar para trás. Porque tá todo mundo tendo, porque todo mundo tem iPhone, porque o iPhone é o melhor, porque se eu não tiver iPhone eu vou estar diminuída na rodinha dos que tem iPhone. Você não precisa ter tudo que o mundo tem para produzir e tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Se você não tiver o que tá todo mundo tendo e tiver Jesus, isso te basta. Eu tô falando isso e eu falo pra minha alma também, tá? Isso te basta, minha filha. Vai ter dia que você não vai ter, todo mundo vai ter, você não. Mas se eu estiver contigo, a minha presença é suficiente para você. Não se permita que os seus desejos do seu coração te controlem, porque eles são insaciáveis. Eles nunca vão saciar. Mas o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Amém? E aí eu vou pular esse restinho aqui do provérbio de Agur, porque são muito fortes. Tudo que está escrito aqui poderia render 5 horas de pregação, mas vamos pro 31 para a gente poder terminar. O capítulo 31, Edmundo já falou sobre isso, né? Ele é atribuído ao rei Lemuel e fala que é uma sabedoria que veio da mãe dele. É interessante porque alguns estudos vão falar que esse Lemuel, na verdade, é um apelido para Salomão. Não vou entrar muito nos méritos para a gente poder não focar tanto nesse estudo, mas uma coisa que Deus fala muito ao meu coração, que Edmundo falou e que eu achei muito de Deus, porque eu tive essa revelação, né? Assim, o livro de Provérbios é uma carta de um pai para um filho. Sabe aquele filho que não teve o pai para sentar à mesa com ele, para falar o que é certo e o que é errado? É uma carta que veio do pai para o filho, mas aí no final é como se viesse também os conselhos, como se viessem de uma mãe. Porque Deus é tudo, gente. Nós o declaramos como pai, mas Ele é a mãe que você não teve também. Ele é o pai que você não teve, Ele é a mãe que você não teve, Ele é o filho que você não teve. Eu me lembro do marido de Ana. Era uma vez um homem chamado... Fugiu agora, gente, o pai de Samuel. Me lembra aí, gente, por favor. Marido de Ana. E aí, ela tá chorando e tal, e ele fala assim, mas eu não sou melhor pra ti do que 10 filhos? Eucana, lembrei. Meu Deus, tem hora que fora. Então, eu não sou melhor pra ti do que 10 filhos? É como se Deus falasse, eu sei que você tem suas necessidades, eu não abro mão, não é que eu não quero satisfazer os desejos do teu coração, mas eu não sou melhor pra ti do que 10 filhos?
Obrigada, viu, Marília? Obrigada, Nilde. Essas meninas sabem demais de Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Então, gente, Deus é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Ele começou a carta de Provérbios como uma carta de um pai e termina como uma carta de uma mãe. Essa carta que vai falar sobre sabedoria... Deixa eu beber um tinho de água, gente. Ela vai falar sobre uma mulher ideal. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia, ao mesmo tempo que quando a gente vê só homem, Deus não tá falando só pro homem. Quando a gente vê mulher, não quer dizer que tá falando só pra mulher. Mas essa mulher ideal, ela é uma conclusão de todo o livro de Provérbios. Tudo que ela faz, e a gente não vai abrir mão do contexto mulher, mãe, esposa, tá? Mas olhando pelo lado espiritual... Assim como quando a Bíblia fala assim, que o homem seja assim, e a gente acaba também se apropriando, quando tá falando da mulher, é interessante porque é uma pré-figura da igreja. A conclusão de Provérbios, o que Deus espera na prática que essa pessoa viva, que essa pessoa faça, tá escrito no capítulo 31. Fala que ela não come o pão da preguiça, fala tanto de preguiça, né? Fala que ela teme a Deus, o livro é sobre temer a Deus. Então, muitas das coisas práticas que mostra dessa mulher é colocar em prática os princípios que foram estabelecidos durante todo o livro. Então, é uma conclusão. E aí nós vamos apontar, assim como no início do livro fala que Jesus, né? A gente entende que Jesus é a própria sabedoria, o Filho de Deus, sabedoria encarnada, que vai falar em 1 Coríntios também, nós vamos entender aqui que no final está se referindo à igreja. O que Deus está querendo dizer? Olha, eu dei para vocês muitas coisas. Eu ensinei nesse livro para vocês muitos princípios. Agora eu quero que a minha igreja viva esses princípios. Que seja uma igreja, uma noiva virtuosa. Uma mulher que não busca aparência. Porque a aparência, ela é vã, a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Por quem? Pelo próprio noivo. Oh, Jesus, o Senhor é lindo demais, meu Deus do céu. Vem, amada minha, vem a noiva minha, e que o Espírito e a noiva também digam, vem, né? Vou falar um pouquinho sobre a prática aqui dessa mulher, porque tem muita mulher aqui, né? Só tem mulher online agora, eu sei que tem homens que assistem depois, mas vou falar um pouquinho sobre essa mulher, gente. Mas não vamos esquecer desse contexto espiritual. É Jesus e a igreja. É a igreja virtuosa. Essa palavra virtuosa não significa só bondade, não é que ela é só bondosa, ela também, na raiz dela, significa força. A mulher virtuosa, ela não é só uma mulher boa, de bom caráter, ela é uma mulher forte. Inclusive, é o que descreve, o que eu falei aqui, né? O vestido, qual que é o vestido dela? Ela se veste de força e dignidade. Então, ser virtuosa é mais que apenas ter atos de bondade, é uma mulher que é forte. Ela é forte no Senhor. Nós sabemos disso, que a nossa força não vem de toda mulher empoderada, não precisa de homem. Não é isso, isso é feminismo. E o feminismo é uma desvirtuando aqui a palavra de Deus. Não é de Deus isso, né? A mulher, ela anda junto com o marido, ela anda junto com o homem. Não existe isso de que sozinho nós vamos... empoderadas, nós vamos liderar o mundo. Não. Deus criou a instituição. Ele definiu o lugar de cada um. E nós estamos contentes com o lugar que Ele nos colocou. Amém? Não deixe que o nosso coração queira mais. Que Lúcifer caiu foi nesse erro, né? De não aceitar o lugar que Deus colocou para ele. Então, é isso. A partir do versículo 10, quando começa a falar sobre a mulher virtuosa, é um acróstico. Lembra do Salmo 119? Que cada porção ali, cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico e aí continua. Deixa eu colocar aqui só para explicar melhor o que seria um acróstico visivelmente. O alfabeto hebraico não é igual ao nosso, né? Então ele começa com... Deixa eu ir lá no Salmo 119, gente, porque não decorei. Salmo 119, a gente vai ver, ele começa com Aleph, depois Bet, depois Gimel, Dalet, esse é o alfabeto hebraico. Quando vai falar sobre a mulher virtuosa, é um acróstico também. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo de um acróstico aqui, ó. Esse é um acróstico, ó. Tem as letras aqui,
que elas vão dar o início para a frase. Então, ó, português é demais. Português tem muita coisa, ortografia, redação. Peguei um aqui, gente, é aleatório, só para vocês verem. Então, para fins de melhor memorização, que era que eles faziam isso quando iam escrever um poema, uma poesia, fazer um acróstico, fazer com que as pessoas lembrassem. Então, vamos começar com A. B, Eles fizeram isso em hebraico. Por isso que às vezes ele é um pouco, às vezes alguns versículos são desconexos uns dos outros, assim, no sentido do sentido mesmo. Por quê? Porque a ideia é manter esse acróstico. Começa com Aleph, Bet, Gimel e assim por diante. Então vamos falar sobre a mulher virtuosa para poder terminar. Quem encontra uma mulher virtuosa? Ela é muito valiosa, gente. Ela é mais preciosa do que rubis. Vocês já oraram para a mulher virtuosa que seus filhos vão casar? Quem tem filho homem aí? Já orava para que sua filha mulher seja uma mulher virtuosa na vida do marido dela, da família dela, da casa dela? Começa a orar agora. Se você não ora, começa agora. O marido dela tem confiança nela, ou seja, fidelidade. Ela é uma mulher fiel. Ela enriquecerá a vida grandemente, ou seja, ela será próspera. Por quê? Porque ela cumpre os princípios de Provérbios, ela trabalha diligentemente, ela ajuda os necessitados, tudo que lá antes fala que vai enriquecer, é isso que essa mulher faz. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho com alegria, trabalha os fios com as mãos, ou seja, ela é trabalhadora, ela é diligente. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família, planeja as tarefas do dia para as servas, ou seja, ela usa do planejamento. Se ela se levanta de madrugada, ela não tem preguiça, ela entende o propósito dela, ela sabe o que ela precisa fazer. Versículo 17, ela é cheia de energia, é forte e trabalhadora. Certifique-se que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Mesmo acordando de madrugada, ela tem força à noite. Isso não quer dizer, gente, que a gente não dorme, tá? Que a gente tem que ser perfeito, tem que acordar às 4 horas da manhã, deixar a casa nos trinques. Não. Esse provérbio 31, ele vai falar muito sobre um equilíbrio. Essa mulher, ela encontrou um equilíbrio entre a vida na casa, na família, na comunidade e também no trabalho. Esses 3 pilares, ela encontrou um equilíbrio. A gente não abre mão da casa pelo ministério, a gente não abre mão do ministério pelo trabalho, a gente não abre mão do trabalho enfim, eu acho que eu tô repetindo aqui. A ideia é pedir a Deus para sermos essa mulher virtuosa que encontra um equilíbrio. Senhor, no meu trabalho, na minha casa, no meu lar, no meu ministério, eu consigo encontrar esse lugar de equilíbrio, onde às vezes eu vou ter que falar não para um, para não negligenciar o outro. Ah, mas o ministério está crescendo, precisa de... É demanda, gente, demanda. Meu trabalho está crescendo, demanda. Ah, porque eu tenho que dedicar só para os meus filhos, demanda. Sempre vai ter muitas demandas, mas o que é que Deus espera que eu faça? A mulher virtuosa, ela sabe encontrar o tempo certo, a quantidade de esforço certo para cada uma dessas áreas. Trabalho, casa e comunidade. Que Deus nos ajude nisso, amém? Olha só, ela estende a mão para ajudar os pobres e ela abre os braços para os necessitados. Quantas dezenas de vezes nós lemos sobre ajudar o necessitado e é isso que faz enriquecer uma pessoa, né? Então isso aqui é a prática de tudo que nós lemos no provérbio. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Olha isso. Por causa da mulher, o marido é respeitado. Ela se veste de força e dignidade, ri sem medo do futuro. Ah, mas você não tem medo não, porque hoje em dia tá tão mal, o mundo é tão mal. Você vai arrumar menino num tempo como esse, ri sem medo do futuro. Eu faço o que Deus me mandou fazer e creio que Ele cuida de todo o resto. Amém? Confiança no Senhor. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Meu Deus! Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e chamam ela de abençoada. Seu marido a elogia. Lembra que a gente não deve se elogiar, não é sábio? Quem elogia a mulher virtuosa é a família dela. Gente de Deus.
Às vezes a gente procura elogios. Eu falo de é tão comum pessoas que se doam para o ministério, para outras pessoas, mas não são igreja dentro de casa. Estão perdendo seus próprios filhos, mas a Bíblia está dizendo que a mulher virtuosa, quem elogia ela é quem mora com ela. Não é quem olha, vê a live e me vê falando assim, com todo amor e sabedoria aparente. Quem tem que me elogiar são os meus filhos que vivem comigo todos os dias. Se a minha casa me elogia, de fato, eu sou sábia. Agora, buscar elogio de quem convive comigo só um tempinho durante a semana é fácil, eu posso ver uma vida de aparência. Embora a Bíblia diz que a verdade sempre vem à tona, né? Então, meu Deus, isso é forte, hein? Eu vou até escrever aqui, porque agora que Deus me falou. Quem elogia ela são os de casa. Meu Deus, por quê? Porque ela vive isso e eles veem o testemunho. Não posso esquecer disso, gente. O Espírito Santo falou, a gente já escreve. Aí fala assim, olha, há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Isso não é para dar orgulho, tá? Não é para orgulho, para falar assim, nossa, um dia eu quero ser essa mulher, quero que todo mundo fale assim, de todas as mulheres você é a mais virtuosa. Não, e aí você vai ter errando um monte de princípio. Vamos levar para a igreja? De todas, a minha noiva, ela supera. Assim como lá em Cantares vai falar assim, de milhares tu és o mais belo. Oh, aleluia! Aí, para terminar, o versículo que eu mais amo, um dos versículos que eu mais amo em toda a Bíblia, eu sei que eu falo isso em todas as lives, mas, gente, Deus fala tanto comigo, porque eu já vivi tanto nessa superficialidade de preocupar com a aparência para chamar atenção, de ter medo de rejeição e tantas coisas, né, que a gente muitas das vezes vai vivendo por causa da sociedade ao nosso redor, antes de ser trabalhado pelo Espírito Santo. E aí um dia o Senhor me ensinou isso. Filha, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. O que a Bíblia diz? O verdadeiro valor da mulher está quando ela teme a Deus. Não quando ela é perfeita, não quando ela não tem celulite, não quando ela tem a barriga trincadinha, não quando ela, enfim, todas essas coisas que a sociedade vai dizer. O valor de uma mulher é se ela teme a Deus ou não. Amém? Olha só, nessa versão aqui fala assim, ó, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. A beleza é vã. Por quê? Porque vai acabar. Vai acabar, a gente pode encher a cara de botox, vai ter rugas sim, ou senão vai ficar uma coisa muito, né? Sabe que as mulheres de 80 anos, atrizes, que fazem tanta plástica que parece que vai ficando um monstro? Não tem jeito, gente. A beleza vai embora. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada publicamente. Essa vai ser honrada. Aleluia! Terminei Provérbios, estou muito feliz. 1h20 de live, mas tá bom. Quero agradecer vocês que suportaram a minha voz por 1h20. Obrigada, amadas do Senhor Jesus. Que Deus ajude cada uma de vocês e a mim a colocar em prática tudo que foi lido nesses últimos dias, né? Da nossa leitura bíblica diária. A Sossô, a Nilde, a Regi, a Ivonete, a Marília, a Chiquinha, a Dona Piedade e a Cacá. Vocês são bênção, viu? Que Deus recompense vocês por toda a avidez para receber o Evangelho. Como diz a Bíblia, vocês são mais nobres por receberem o Evangelho com avidez. E não se esqueça de examinar nas Escrituras se é isso mesmo, do jeito que a Lorena falou, que a Bíblia diz que os de Bereio eram mais nobres que o de Tessalônica. Olha só que nobreza, uma pessoa que recebe o Evangelho de tal maneira que busca instrução nas Escrituras e que quer saber se é isso mesmo. Vocês são nobres. Glória a Deus. Obrigada pela participação de cada um de vocês aqui, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente. Deus possa enriquecer vocês com a sua palavra. Amém, Regi. Fiquei muito feliz, viu? De ter você aqui conosco, minha pastora amada, querida. Até amanhã, se Jesus permitir, né? Receber vocês aqui com muita alegria. Sou eu que agradeço. É muito bom ter esse entendimento, né? Da palavra de Deus. Eu agradeço também, Ivonete, sempre pelo apoio, querida. Você é bênção, obrigada. Nilde, paz do Senhor Jesus, amada. Já tô com saudade, né? A gente fica a semana inteira sem se ver.
Ai, obrigada, gente, por tudo. E até segunda, se Jesus permitir. Segunda-feira, se o Senhor permitir, a gente começa Eclesiastes, né? Não sei como é que vai ser, se a gente consegue terminar Eclesiastes para já entrar em Cantares na terça. Mas vamos deixar o Espírito Santo fazer do jeitinho dele, né? Então não deixem de ler a Bíblia todo dia, amém? E de meditar nas Escrituras de dia e de noite. Grazi, bem-vinda, querida, mas eu tô saindo, depois você assiste do começo, viu? É muito ensinamento para nós. Beijo pra você, pra sua mãezinha, pra família. Com Deus, gente. Até segunda. Bom final de semana pra vocês. Segunda eu tento trazer meu marido pra falar de Cantares, de Eclesiastes, tá bom? Beijo. Tchauzinho.